procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, e em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Queremos mergulhar em Ti, Senhor. Queremos nos envolver na Tua presença nessa noite, adorar o Teu nome em espírito e em verdade, sentir o Teu fluir nas nossas vidas, Senhor, sentir o Teu agir no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos, Senhor. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Eu cumprimento a amada igreja, a todos que nos acompanham, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos novamente unidos, juntos neste propósito de cultuarmos a Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos ainda distantes fisicamente, todavia próximos, espiritualmente falando, pelas orações e pelas oportunidades que nós estamos tendo de meditarmos na palavra de Deus, usando esse recurso, as mídias. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Quero agradecer a participação e dizer aos irmãos que já se aproximam os dias quando estaremos em breve juntos no templo, embora com todos os protocolos a serem seguidos de segurança, mas já conseguimos ver com bons olhos os dias se aproximando para estarmos juntos no templo. Mas aguardem que estaremos dando os avisos pelas mídias, e assim que a abertura for concedida com toda segurança, nós passaremos para os irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Oremos. Te convido para fazer uma oração inicial. Já estaremos entrando na palavra do Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado por nos oportunizar mais um tempo, mais um momento para estarmos te cultuando. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de fazermos uso da palavra, e também somos privilegiados porque podemos contar contigo, ó Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos curar, para nos elevar espiritualmente. E assim nós te agradecemos por sua presença, Espírito Santo. E aqueles que estão distantes, fisicamente falando, que o Senhor esteja, Deus, com cada família, com cada vida, onde quer que estejam. Alguém porventura hospitalizado ou em casa, Deus, promova a cura, porque só o Senhor faz e faz perfeito aquilo que nós não podemos fazer. Abençoa, ó Pai, as mãos dos médicos, dos enfermeiros, aquelas pessoas que estão de frente nesta batalha. Assim nós oramos, orando-te, te agradecendo e repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Provérbios 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O tema da nossa mensagem é o seguinte: sabedoria, um dom de Deus que capacita o homem a sobressair aos dias maus. Sabedoria, um dom de Deus que capacita o homem a sobressair aos dias maus. Queridos, amados do Senhor, nestes dias sombrios, dias de angústias e dores, os maus dias, conforme registrado no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 15, isso me faz pensar o quanto a humanidade, por não temer a Deus, perde, sofre. Uma vez separados de Deus por causa do pecado, Isaías 59, versículo 2 fala sobre isso. Esta pessoa fica sem receber do alto coisas importantes que vêm de Deus para promover o seu próprio bem-estar. Como o homem tem perdido. A sabedoria, por exemplo, é um dom divino que faz toda a diferença para o homem lidar
com os problemas instados nos dias maus. Os dias maus estão aí, com seus inúmeros problemas. E a proposta desta mensagem é esta: trazer-nos uma meditação sobre o quanto é importante temer a Deus e receber dele sabedoria para lidar com os problemas gerados nestes dias maus. Esta é a proposta desta mensagem. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero destacar 3 coisas. Eu quero fazer 3 destaques. Primeiro destaque é que Deus tem prazer em dar sabedoria ao homem. Ele deseja que o homem seja sábio. Então, este é o primeiro destaque. Em Tiago capítulo 1, verso 5, nós encontramos o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. É um dom de Deus, Ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Segundo destaque: para que o homem seja contemplado com este dom, com sabedoria, o que é preciso? E aqui vai o destaque: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Ele reserva sabedoria aos retos. Aos retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Então, somente para os retos, somente para as pessoas sinceras, em outras palavras, para aquelas pessoas que estão ligadas ao Senhor. Amém? Nós encontramos isto, Provérbios 1, versos 6 e 7. Terceira coisa importante que eu quero destacar aqui. Terceira coisa: o que a sabedoria promove no homem? Que ganhos tem uma pessoa sábia ou um sábio? Diz aqui Eclesiastes 7:12 o seguinte: a sabedoria oferece proteção. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Você quer mais? Olha que coisas tremendas nós temos. A sabedoria oferece proteção, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Que coisa maravilhosa. Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz, bem-aventurado o sábio. Como é feliz o sábio. Então estas duas coisas são importantes. Eu destaquei 3. E desse terceiro ponto do que a sabedoria promove, eu tenho certeza que você já pôde entender a importância, primeiro, de temer a Deus, de andar com Deus, de ter sabedoria, e de que isso não vem de qualquer jeito, não é para qualquer um. Tem que estar ligado ao Senhor mesmo. Amados, toda sabedoria, ou a sabedoria plena, na sua plenitude, só Deus possui. E é desejo do seu coração que a possuamos. O ser humano foi dotado de uma faculdade natural, que é conhecido como inteligência. Você já ouviu falar sobre isso? Mas quando falamos de sabedoria, nos referimos ao uso da inteligência como ferramenta de construção, como ferramenta para edificação. Somente a sabedoria constrói, edifica o ser humano. Ferramenta que, no plano horizontal, o que é isso? No relacionamento interpessoal,
esta ferramenta, ela promove tanto o crescimento de quem a tem, quanto o crescimento de outra pessoa, ou do outro. É quando uma pessoa, aquela que possui sabedoria, quer ver o bem-estar da outra pessoa. Então isso, no plano horizontal, é fabuloso, é muito importante. No plano vertical, digo, no relacionamento do ser humano com Deus, acredito que seja este o ponto de partida para se manifestar a sabedoria, é lógico. Nós vimos que é sábio relacionar-se com Deus. Há sabedoria nisto, em se relacionar com Deus. E a partir daí, receber da sua plenitude tudo o que é preciso para uma vida triunfante, uma vez que vivemos em meio aos problemas, é lógico, circunstanciados pelo pecado, nós vamos precisar muito dessa sabedoria do alto. Vamos precisar. Aliás, prezados, é justamente em razão dos problemas e das dificuldades que passamos, das decisões que nós precisamos tomar decisões sérias, é que não pode nos faltar sabedoria. Nós não podemos, irmãos, viver sem a sabedoria do alto, justamente por causa disso. Decisões que precisamos tomar, dos problemas que nós estamos vivendo, muito importante termos a sabedoria do alto. Agora, a forma como eu lido com os problemas e os desafios que se apresentam a mim, no meu dia a dia, é que eu vou me ver como um sábio ou não. Eu vou ver se eu fui sábio quando eu tomei uma decisão ou não. Que coisa séria é essa que nós estamos tratando aqui, irmãos? Por favor, me acompanhe até o final, porque o Espírito Santo vai nos trazer muitas coisas ainda para a nossa meditação. Nós vimos que os resultados das nossas decisões vão justificar uma ação. O que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, não é um ditado, é uma verdade. Se colhe o que se planta. O que um sábio semear, plantar, vai colher. Mas o que uma pessoa não sábia também semear, plantar, vai colher. Então o resultado é que vai dizer se nós somos ou não sábios, ou se, enfim, vão ser justificados da nossa ação. Todavia, a falta de sabedoria fala de imprudência. Você sabe o que é imprudência? Com certeza. Vou citar aqui algumas coisas a respeito de uma vida imprudente, ou de um viver imprudente, ou de um imprudente como ele vive. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa por fazer, sem planejar, ele não é sábio. Aliás, ele está demonstrando o quanto é imprudente. Concorda comigo? Quando uma pessoa age assim, é como se estivesse vivendo como um imediatista, sem pensar no amanhã. Se bem que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus, mas o Senhor nos dá o entendimento para que planejemos o nosso amanhã. Sabedoria serve para isso também. Outra coisa, irmãos, quantos pecam, erram terrivelmente, porque falam coisas sem pensar? Você já ouviu sobre isso? Aquelas pessoas que respondem às outras, ou uma outra pessoa, argumenta a uma outra pessoa sem pensar, fala por falar, fala sem pensar, quando bem vê, uma palavra já saiu e daqui a pouco está arrependido porque não era aquilo
que deveria ter saído dela. Como a Bíblia diz que a boca fala do que está no coração, infelizmente, o nosso coração às vezes não consiste nesse coração coisas boas. É por isso que nós precisamos pensar antes de falarmos alguma coisa. E este momento do pensamento é o momento em que o sábio ora, pede entendimento a Deus, prudência no falar, do que falar. Então é só nesse tempo, quando ele para, pensa e em oração, é que ele vai encontrar palavras certas, palavras que venham edificar, que não destruam outras pessoas e nem a si própria. Então, sabedoria, estou dando exemplos aqui. Irmãos, pessoas que agem, mas não pensam nas consequências. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com pessoas que por agirem assim, sem pensarem nas consequências, chega lá na frente, dá tudo errado, porque não pensou nas consequências. Não há sabedoria nisso. Pelo contrário. Quer ver uma outra coisa, irmãos? Pessoas que ignoram o fato, ou seja, a realidade de que a humanidade vive sob a sombra dos previsíveis dias maus. Aqui eu vou entrar um pouquinho nessa palavra. Há uma certa ignorância em muitas pessoas, infelizmente, por não terem um discernimento espiritual das coisas. Isso é justificado por não estarem em Deus. Essas pessoas não aprenderam ainda de que existe a realidade, e isto é fato, de que os dias maus estão aí. Estão aí. Então, se uma pessoa vive deste jeito, sem pensar no fato de que os dias maus são uma realidade na existência da humanidade, ela pode se descuidar quando estiver dentro destes dias maus. Deu para entender? Estes dias são inevitáveis, irmãos. Eles vão acontecer. Agora, por que eu estou afirmando assim? Eu posso justificar isso, essa minha fala, da seguinte forma. Primeiro, eu vou justificar aqui esses dias maus, porque que eles existem e vão existir. Eles existiram, eles existem e vão existir. Mas o sábio, ele vai ter como sobressair nestes dias maus, porque é sábio, porque vai receber de Deus todas as orientações e as capacitações para sobressair a estes dias maus. Eu vou citar aqui, vou justificar essa minha fala. Primeiro, estudos mostram que estes dias maus são históricos. Vírus, bactérias ou outros organismos letais ao organismo humano, isso sempre existiu, irmãos, sempre, e vão existir. Nunca conseguiram exterminar. E é por isso que a história se repete, e de tempos em tempos novas ondas se levantam como fatos novos, mas de um velho inimigo. Os fatos podem ser novos, porém falam de um velho inimigo. Me entenda isso. Outra coisa, irmãos, eu vejo, só um exemplo, esses vírus, bactérias, etc., como algo que estivesse, no caso, adormecido em algum lugar, esperando o momento para se manifestar. Espera o momento para se manifestar. Momento este oportunizado pela própria fragilidade humana. Pela própria fragilidade humana. Que coisa tremenda, irmãos. Eu aprendo aqui. Tanto fragilidade física, quanto alguns próprios descuidos que nós temos com a higiene, por exemplo, entre outros. Eu não vou entrar aqui, prezados,
em detalhes sobre algumas possíveis teses, questões políticas, né? Suas insanas provocações. Não vou entrar aqui. Essa não é a nossa proposta, pelo menos no momento. Nós estamos falando sobre alguma coisa real, certo? E como lidarmos com isto, já que existe. Estou afirmando aqui que este mal existe, os dias maus existem, e em meio a esses dias maus, o que se levanta? No nosso caso aqui, por exemplo, nos nossos dias se levantou essa epidemia. Os dias têm se tornado maus por causa dessa epidemia, ponto. Então o que nós podemos ver ainda? Partindo do ponto de que este mal existe, a resposta que se dá em combate ao tratamento deste mal vão determinar se estão estes, olha bem, irmãos, ou se estamos nós agindo com sabedoria ou não. Ou será que o homem é apenas inteligente, ou seja, por sua inteligência ele está fazendo o quê? A vacina. Deus lhe deu essa capacidade, ele é inteligente, está fazendo uma vacina. Agora, esta vacina ela pode ser usada com sabedoria, é isso que eu quero dizer. Ou esta vacina, infelizmente, ela pode não ser usada com sabedoria, mas como é isto? Que negócio é esse? Que confusão é essa? Não é confusão não. Por exemplo, se esta vacina for usada apenas para fins políticos, egoístas, se esta vacina for usada apenas para fins financistas, olha aí o que eu estou falando, uma coisa muito séria. Há uma inteligência em se fazer a vacina, mas pode faltar sabedoria se ela for usada de uma forma inadequada. Mas quando há sabedoria, vai ser feito bom uso. Isto vem de Deus. Eu vejo dessa forma. Tomara que você esteja entendendo. Irmãos, sabemos que existem muitas pessoas boas, digo boas porque estão quebrantadas em meio a tudo isso, estão ajudando umas às outras, estão promovendo o bem. Então, em meio a essa pandemia, os dias maus, mas as pessoas estão usando do bom senso, usando da bondade do seu coração para ajudar o próximo. Nisto vai sabedoria. Então, é uma maneira de ser sábio em meio a estes males. Por favor, é disso que o Espírito Santo está nos alertando, está falando aos nossos corações. Ser sábio em pleno dias maus. Eu recebi esta palavra do Senhor, mas infelizmente, aquele velho ditado, né? Eu sei que muitos já ouviram: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Tem muita gente vendendo lenços, enquanto alguns estão chorando. Isto é mal, isto é ruim, não há sabedoria nisto. Quanto choro, quantas lágrimas, e algumas pessoas estão se aproveitando disso. Vai aqui apenas uma observação: não há sabedoria no procedimento deste. Eu quero chamar a sua atenção para isto. Prezados, terminando, nós vamos ver que a sabedoria que vem do alto, ela cai em corações certos, em vidas ou em pessoas que vão, em meio a tudo isso, por serem sábias, por usarem de sabedoria, elas vão promover bênçãos para outras pessoas. E mais do que isso, para elas próprias, elas vão receber algo, coisas tão importantes, mas tão importantes, que eu quero salientar aqui. A diferença entre aquelas pessoas sábias e das pessoas não sábias, em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. E aí,
nessa reflexão você vai pensar como é que você está. Como é que está a sua vida no meio disso tudo? Veja bem, irmãos, vamos aqui a alguns exemplos rápidos. Por favor, você vai me entender. Algumas pessoas não tiveram a sabedoria, não foram prudentes quanto aos cuidados com as finanças. Eu vou começar por aqui, vou falar 3 coisas só. Por exemplo, pessoas que não tiveram cuidados, devidos cuidados com as finanças, não foram sábias, não houve sabedoria. Vamos puxar um pouquinho para trás aqui, antes da pandemia. Pessoas que não foram prudentes, não fizeram nenhuma reserva, enfim, foram consumistas. Aí veio o mal, e como é que essas pessoas estão? Estou me referindo àquelas pessoas que tiveram condições de fazer e não fizeram, foram imprudentes. Aquelas pessoas que tiveram todas as oportunidades para fazer uma economia e não fizeram. E aí entra um problema desse, e agora? Então, irmãos, eu acredito que nesses dias nós podemos aprender. Eu estou aprendendo, já que eu sei que outros dias ruins poderão vir. O que eu tenho que fazer? Eu estou aprendendo, estou falando com relação às finanças, estou dizendo, falando para mim próprio, é uma mensagem que eu pego para mim. Eu preciso me cuidar mais nas questões da economia. Que Deus nos livre e nos guarde. Se outras coisas vierem, eu preciso, porque isso está causando um problema sério nas famílias, nas pessoas. O endividamento é algo muito sério, e pessoas simples precisam aprender a economizarem também. Nós não estamos falando aqui para classe média, classe alta não, se bem que isso pode tanger muito bem a classe média, a classe alta, que também quebra por imprudência. Então essa palavra ela é muito forte em cima disso. Então uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, ela aprende a lidar com aquilo que ela tem. Segunda coisa que eu vou falar aqui, por favor, se porventura algumas pessoas estão passando por uma situação desta e forem tocadas pelo Espírito Santo, não, mas eu não fui imprudente, eu economizei, mas chegou um momento que não deu mesmo. Enfim, é você e Deus, e você com você. Estou falando aqui sobre alguns pontos dos quais nós estamos vendo de algumas pessoas. Então a segunda coisa que eu vejo aqui, pessoas que tiveram a oportunidade de cuidarem da sua saúde e não cuidaram, hein? Isso não serve apenas para um momento de pandemia, isso serve para sempre. Mas estou acentuando aqui, devido ao que nós estamos vivendo. Irmãos, quantas pessoas, por descuido, eu sei que esta é uma palavra pesada, serve para mim, por descuido, não fazem exames preventivos, enfim, e quando o mal vem, ele vem com tudo. Encontram pessoas fragilizadas fisicamente, encontram pessoas fragilizadas emocionalmente. Eu não falo aqui apenas sobre questões físicas, falo também sobre questões emocionais. Pessoas que não se preparam. Voltando, se não se prepararam antes, e agora no meio dessa tempestade, o que nós estamos vendo, irmãos? Como resultado, infelizmente, possa que hajam exceções, mas muitos casos, muitas mortes não aconteceriam se as pessoas tivessem se cuidado um pouco mais antes. É muito fácil transferir culpas, sendo que nós próprios precisamos assumir algumas das nossas culpas. Eu errei, eu não me cuidei. Irmãos, enquanto eu estava orando para preparar essa palavra, eu falei, meu Deus, eu não sei quem vai escutar, mas eu estou falando de algo sério.
Ainda a misericórdia de Deus tem sido muito. Deus tem sido muito misericordioso. Mas eu falo aqui que por imprudência, falta de sabedoria, nós não nos cuidamos. Não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos do nosso sono. As pessoas estão brincando com a vida, com o seu corpo, na bebedeira, nos outros vícios, e outros vícios, e mais outros vícios. E aí o que acontece? Vem um mal desse, ele não vai respeitar não, ele vai cair em cima. Então eu estou pontuando aqui isto: imprudência, falta de sabedoria tem levado a muitos a fatalidades. Terceira coisa aqui, irmãos, eu sei que o desemprego está grande, mas que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria para quê mais? Para cuidarmos daquilo que nós temos, que Deus tem nos dado. Por exemplo, o seu emprego. Não sei se ganha muito, ganha pouco, eu não sei. O emprego que você tem cuidado dele? Tem tido zelo com o seu emprego? Tem tido zelo? É o que você tem, cuide dele, até que você seja promovido para um outro, e para um outro, e para um outro. Cuida do que você tem. Não desligue o celular, não desligue o seu aparelho. Essa palavra ela é boa, é uma instrução que vem de Deus, e Deus falava isso para mim, enquanto eu estava meditando nesse sermão. As pessoas não cuidam das coisas que Deus já deu. Por exemplo, a família que Deus te deu, família linda que você tem que cuidar da sua família. Seja lá o esposo para com a esposa para com o esposo, os pais para os filhos, filhos para os pais. Tenha cuidado. A sabedoria em cuidar uns dos outros, principalmente dos da família. Família, que coisa importante é a família. Tem se visto isso nesses dias, a importância da família, a importância dos amigos. Eu tenho falado isso para muitas pessoas, inclusive para os meus filhos. Olha, amigos, melhor do que dinheiro. Quem tem amigos, mesmo que falte alguma coisa da questão da finança, mas você tendo amigos de verdade. E agora você tem tido zelo para com seus amigos? Tem cuidado bem dos seus amigos? Ei, faça uma prova agora. Quantas ligações você tem recebido de pessoas nesses meses que você está dentro de casa? Quantas mensagens no WhatsApp, ou enfim, que você tem recebido sem negociação? Esse negócio de ficar aí na mídia para negociar e fazer, eu não sei se são amigos, eu estou falando de amigos. Quantos amigos te ligaram? Sei que você use de artifícios, enfim, para poder angariar números, pessoas nem sempre dizem respeito a amigos. No mundo do comércio é diferente. Enquanto você tem, você tem amigos. Mas quando lhe faltar isso aqui, eu quero saber para onde vão os seus amigos. Quem são os seus amigos? Se te faltar isso aqui. Então eu te pergunto, quantos amigos te ligaram nesses dias? Tem te ligado nesses meses? Dizendo, olha, eu estou aqui em casa, mas eu me lembrei de você. Eu estou orando por você. Quantos? Sabe por que muitos não recebem? Porque não foram sábias em lidar com pessoas. Tem mais inimigos do que amigos, ou desafetos, se não inimigos, mas pelo menos pessoas que, enfim, só te suportam. Só te suportam por suportar, mas não liga para você, porque você não liga para elas. Ah, que palavra dura é essa, pastor? É uma palavra dura sim. Cuide de pessoas, da família. Aumente o seu relacionamento, mas que seja verdadeiro. Faça amizades, faça amigos,
porque em momentos difíceis como estes que nós estamos passando, o tolo não tem amigos, mas o sábio tem, porque ele sabe conquistar. E não apenas sabe conquistar, ele sabe, ele tem sabedoria para a manutenção desta amizade. Ele mantém esta amizade. Terceira e última coisa, aqui para o sentido espiritual também. Quantas pessoas, por falta de sabedoria, não tiveram a preocupação em andar nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor? A introdução que eu fiz, vou finalizar aqui. Quantas pessoas, por falta de sabedoria, não andaram no temor do Senhor? Sobrevindo o mal, aí vem o quê? O desespero. Estão afastados de Deus, sem comunhão com Deus, vão buscar quem? Amém, porque se estão vivas ainda, têm a oportunidade de buscarem a Deus a tempo. Mas tem pessoas que às vezes ficam tão cegas com o pecado, que nem param para buscarem a Deus, nem nos últimos momentos, não buscam a Deus. E aí, em momentos como este, corda no pescoço, tiro no ouvido, desespero bate, porque falta a presença de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, sobrevindo o mal, vindo o desespero, a ausência do Consolador. E eu vou falar agora aqui até para crentes. Quantos crentes descuidados, não têm zelo para com as coisas de Deus? Quantos crentes, infelizmente, andam entristecendo o Espírito Santo nos seus pecados, entristece o Espírito Santo. Aí vem um momento como este, cadê o Consolador? Ele está em você, está em mim, enfim, mas agora você vai ter que agariar forças, agora você vai ter que se submeter mais, botar a cara no pó, se consagrar, até que a alegria do Espírito volte ao seu coração. Como disse Davi, torna a dar-me a alegria da salvação, a alegria. Quantos perderam, como Davi perdeu? Mas para reaver isto, para ter isto, bota a cara no pó, peça perdão, porque senão você não vai estar desfrutando do consolo, do Consolador, o Espírito Santo. O pânico tem batido o coração de muitas pessoas, muitos corações. O medo tem fechado a porta da esperança na vida de muita gente. O medo tem fechado a porta da esperança. As pessoas estão perdendo a fé, perdendo a esperança. Frustrações, angústias, ansiedades são marcas em corações fragilizados, sim, pelo pecado, em pessoas imprudentes, em pessoas que não foram sábias. Aleluia. Eu quero terminar dizendo para você, como o Espírito Santo de Deus está falando para mim: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Como é bom ver uma pessoa sábia passando esses dias. Está sofrendo, porque não tem como não sofrer. O sábio sofre também. Não tem como não chorar, mas tem quem lhe cuide, quem cuide de suas lágrimas, quem recolhe as suas lágrimas. O justo sofre, o sábio pode sofrer, mas ele tem saídas. Muito diferente de um ímpio pecador, de uma pessoa que não foi sábia até então, mas pode ser a partir de hoje. Você vai ver, vindo os dias maus, que estes passem logo, mas vindo outros, se vierem, vai ser diferente. Vai ser diferente. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que te fortaleça, que te edifique e que te torne uma pessoa, segundo essa palavra,
mas voltada para o Senhor. E sendo sábio, você vai ver o quanto você vai desfrutar das bênçãos do Senhor, mesmo em dias difíceis. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor firme esta palavra no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Eu oro, nós oramos, pedindo perdão ao Senhor, por todos os momentos que nós não fomos sábios, não houve sabedoria em nós, e queremos pedir perdão, em nome de Jesus. E venha, ó Deus, dar-nos sabedoria para esses dias, para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.